Vamos avançar? Vamos falar com a Patrícia Vasconcelos, ao vivo, nossa correspondente do SBT e do SBT News em Washington, nos Estados Unidos. Bem-vinda, Patrícia, boa tarde. Oi, Jesus. Ótima tarde para você e para todo mundo que acompanha o Poder Expresso. Patrícia, tá virando rotina a gente falar de Donald Trump e tudo isso que ele vem adotando em termos de política anti-imigração e agora novidade, cidadãos de 12 países que não vão poder entrar de forma alguma. Explica por quê e alguns desses países que estão na lista. São 12 países, acho que os principais aí é Afeganistão e o Irã também é citado. Em relação ao Afeganistão, a ordem executiva Jesus fala, né, que o país não tem um sistema confiável para emissão de passaportes, também para verificar quem está viajando aqui para os Estados Unidos. A mesma justificativa dada para o Irã. No caso do Irã, fala-se em terrorismo e que o país não apoia os Estados Unidos na identificação de pessoas que possam ser identificadas como uma ameaça à segurança internacional. A lista dos 12 países está no site SBT News. Jesus, além disso, desses 12, do cidadão dos 12 países, e essa restrição, essa proibição começa a valer no dia 9 de junho, há outros 7 países com restrição parcial. E nesses 7 países de restrição parcial estão 2 na América Latina, a Venezuela e também Cuba. E é em relação a esses países de restrição parcial que me parece que há a maior dúvida, porque em relação aos 12, está muito claro, são pessoas que estão proibidas de entrar aqui, pessoas que estão fora dos Estados Unidos, então elas não podem entrar. A proibição não é para emissão de visto. Mesmo quem já tem um visto válido, por exemplo, um estudante iraniano, né, que esteja fora do país, esteja cursando, por exemplo, né, uma graduação ou pós-graduação aqui, não poderá entrar. A restrição parcial desses 7 países será avaliada, segundo me disse há pouco o porta-voz do Departamento de Estado, caso a caso. Essa é a resposta da diplomacia, embora essa decisão seja da Casa Branca, seja por ordem executiva, seja por uma ordem do presidente Donald Trump. Jesus. Pelo que eu entendi, quem cursa uma graduação e saiu não pode voltar, nem para pegar os seus pertences pessoais, não. Me parece que é isso. E quem está aí dentro, está em risco, pode ser deportado? Não é essa ordem de deportação. A ordem é de proibição de entrada. Então, são as pessoas que estão, cidadãos estrangeiros, na lista dos 12 países com proibição total, eles não poderão entrar. É bom a gente frisar aqui as exceções, não fazem parte, né, dessa proibição de entrada diplomatas, então pessoas que têm visto qualquer tipo diplomático, esposas ou maridos de diplomatas também, integrantes de governos estrangeiros também estão fora da lista, pessoas em trânsito, então quem está na lista desses países, mas tem que passar nos Estados Unidos só por um voo de trânsito, isso também não será um problema, e a ordem executiva também faz menção, Jesus, a esportistas, atletas, técnicos esportivos que vão comparecer aos Estados Unidos para 2 grandes eventos esportivos nos próximos anos, que é a Copa do Mundo e também as Olimpíadas. Então, nesse caso, os atletas eles vão poder ir normalmente, Sim. Faz parte da Sim, exceção. Porque há delegações, né, desses países, dessas 12 listas, que obviamente têm que viajar aqui aos Estados Unidos para competir. Então, no caso de atletas, técnicos, então toda a comissão, né, do que vem junto com os atletas, todo esse pessoal vai tá liberado. E, obviamente, também pessoas que têm dupla cidadania, que são americanos e tem um passaporte desses países, mas para entrar aqui, se entra com passaporte dos Estados Unidos, não tem problema algum. Mesmo caso de quem tem residência permanente, cidadãos desses 12 países, ou desses 7 que tem o Green Card, que é a residência permanente, não a cidadania, também vão poder entrar com o Green Card, não vai ter esse problema. Mas acho que a maior dúvida que fica essa zona cinza, né, Jesus, são esses 7 países aí de restrição parcial e que afeta
dois da América Latina, como eu disse, Venezuela e Cuba, e que não há uma explicação clara o que significa essa restrição parcial. Então, a resposta do porta-voz há pouco é que isso vai ser avaliado caso a caso. Em relação aos venezuelanos e cubanos, por exemplo, que estão fora dos Estados Unidos. Perfeito. E como a opinião pública, a classe política está reagindo? Olha, a maior queixa realmente é em relação às instituições de ensino. Não é a primeira vez que que o Donald Trump faz isso. Quando ele esteve na presidência dos Estados Unidos, ele também emitiu uma ordem executiva, né, proibindo a entrada de cidadãos de países que são considerados um risco à segurança nacional. E foi uma ordem executiva muito similar a essa, né, quando ele se refere, por exemplo, ao Irã. Então, isso aconteceu também na primeira administração. E a maior queixa é em relação aos estudantes, né? Estudantes que são de nacionalidade desses países e que estão no exterior e não conseguirão voltar, não conseguirão entrar nos Estados Unidos enquanto essa ordem executiva estiver valendo, Jesus. A reação da classe política, por agora, eu vou te dizer, e até nos bastidores do mundo jornalístico aqui, tem sido um outro assunto que eu acho que a gente vai acabar pontuando também, que é um bate-boca que acabou de acontecer há cerca de uma hora nas redes sociais entre o Trump e o Elon Musk. O Elon Musk publicou há pouco que o Trump está na lista do Epstein Files, que é aquele, né, empresário que foi preso, condenado por uma rede, né, de prostituição. Ele faleceu na prisão. Enfim, o Elon Musk trouxe esse assunto, nos parece do nada, há cerca de uma hora no X, e o presidente norte-americano respondeu na rede dele, a Truth Social, dizendo que ele havia retirado uma decisão aqui do governo em relação aos carros elétricos, se referindo aos carros da marca Tesla, empresa do Elon Musk. Trump ainda diz que esses carros elétricos que ninguém quer, e o Elon ficou louco. Então, são os dois tweets que estão repercutindo mais aqui agora nos bastidores. E enquanto estou ao vivo com você, não sei se deu tempo do Elon responder ao Trump, que acabou de escrever isso há pouco. O Elon que ficou alguns meses, né, à frente do Departamento de Eficiência Governamental e se despediu oficialmente do governo dos Estados Unidos há poucos dias, em uma coletiva de imprensa ali, não coletiva, mas na presença dos jornalistas no Salão Oval, e o clima até então estava amistoso, né, entre os dois, e tudo parece ter desandado, pelo menos de forma pública, hoje. Vamos seguir acompanhando. Por essa, realmente, Patrícia, a gente não esperava. Afinal de contas, teve ali o desembarque de Elon Musk e um discurso permeado ali por elogios de ambos os lados. Elon Musk dizendo, inclusive, que permaneceria ainda que informalmente exercendo essa função de conselheiro do governo de Donald Trump. Realmente pegou a imprensa aí nos Estados Unidos e a imprensa no mundo inteiro de surpresa. Vamos ver se isso vai escalar, se isso daí vai se tornar um conflito, quem sabe uma ruptura total entre os dois, né? Há que ver, né? O Trump, ou ele vai por embate direto, e me parece que se for do interesse também fazer ali as pazes, não sei, está muito recente. Muita gente perguntou quando o Elon Musk saiu, mas está saindo numa boa? Houve alguma rixa entre os dois? Ele tinha dado uma entrevista criticando, né, o orçamento que foi aprovado há poucos dias, dizendo que enfim, ele criticou na entrevista para a televisão americana e depois foi para o X para criticar ainda mais, usando até palavras de baixo calão. Então, eu acho que nos bastidores a relação ali dos dois parece ter desandado de vez. Então, agora como o Trump vai reagir ou como o Elon Musk vai reagir, não sabemos. É bom a gente ficar atento e contamos daqui a pouco também, Jesus, no SBT Brasil, a gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar no jornal sobre esses dois temas, sobre
a rixa recente do Elon com o presidente Donald Trump e sobre essa questão também da proibição de entrada aqui nos Estados Unidos de 12 países, deixando muito claro que isso não afeta o Brasil. Não tem nada a ver com os brasileiros. A restrição dos 12 países são países muito pouco citados, né, na mídia, mas que os Estados Unidos entendem como sendo ameaça à segurança nacional, e pessoas que vêm acabam ficando por mais tempo do que o visto permite. Então, acabam ficando ilegalmente, segundo estatísticas, porque ficam aqui para valer mesmo com visto vencido.